Em 5 segundos, alerta geral. Alerta geral. Geral. O seu direito, a sua voz, o compromisso com a verdade, o programa que defende você. No ar. Alerta Geral. Alerta Geral. Olá, bom dia. 7 horas no Ceará, estamos dando início ao Alerta Geral desta quinta-feira, 21 de março de 2019. A temperatura prevista para esta quinta-feira na capital cearense é de máxima de 30 graus, mínima 24 graus. E você confere a partir de agora os destaques do programa de hoje. Projeto de reforma previdenciária dos militares prevê reestruturação de carreira com reajuste de remuneração, aumento de alíquota e tempo de contribuição para a aposentadoria. Proposta enfrenta a reação entre parlamentares que veem reajuste salarial dos militares como privilégio. Popularidade em queda. Bolsonaro perde 15 pontos de aprovação em menos de 3 meses, revela Ibope. Promessa de alívio no bolso. Tarifa de energia ficará mais barata depois que a ANEEL pagar dívida com bancos. Desemprego ainda preocupa. Pesquisa do IPEA aponta que trabalho informal puxa aumento da taxa de ocupação. Interior beneficiado. Programa Médico da Família Ceará é regulamentado e terá bolsas de até R$ 15.425. Abalos sísmicos. Em 3 dias, mais de 70 pequenos tremores de terra atingem sertão central do Ceará. E mais. Terra arrasada. A cada hora, uma criança ou adolescente morre por arma de fogo no Brasil. Essas e outras informações você confere a partir de agora na edição de hoje do Alerta Geral. No Alerta Geral, o comentário de Luzenor de Oliveira. Os números de uma pesquisa divulgada nesta quarta-feira pela Sociedade Brasileira de Pediatria, com base em dados do Ministério da Saúde, mostram que a cada hora uma criança ou adolescente morre em decorrência de ferimentos à bala. O Ceará, com grande número de homicídios, entra também nesse mapa de violência. A pesquisa surge em meio à polêmica sobre as regras para maior flexibilização do porte e da posse de armas. Os estudos da Sociedade Brasileira de Pediatria indicam que desde a vigência do Estatuto do Desarmamento, houve uma desaceleração nas internações de vítimas de armas de fogo. As estatísticas são, porém, assustadoras. Em 2016, quase 10 mil crianças e adolescentes perderam a vida após ser atingidos à bala. A pesquisa representa uma boa contribuição para o debate, muitas vezes emocional e emotivo, sobre possíveis mudanças no Estatuto do Desarmamento. Um grupo de parlamentares, deputados federais e senadores, denominado de Bancada da Bala, quer mais liberdade para o cidadão andar armado. Outros deputados federais e senadores se contrapõem à flexibilização da posse e do porte de armas. E no meio desse debate está você, ouvinte, cidadão, cidadã, que pode dar a sua opinião e cobrar ao seu representante qual deve ser o melhor caminho para o Brasil ter menos violência. O assunto mexe com o seu dia a dia e entra na nossa pauta de hoje do jornal Alerta Geral. Ao meu lado, Lucínia Barbosa, e no bate-papo político, o jornalista Beto Almeida. O Ceará inteiro ligado através da informação. Alerta Geral. Você pode acompanhar ao vivo o Alerta Geral através das nossas redes sociais. Nós estamos no Ceará Agora, no Facebook, Twitter e também Instagram. O WhatsApp do Alerta Geral, 0 operadora 859-8940-2385. São 7 horas e 4 minutos. Uma dura realidade enfrentada com dor, lágrimas e sofrimento. A cada hora, uma criança ou adolescente morre em decorrência de ferimentos por arma de fogo no Brasil, segundo o levantamento divulgado nesta quarta-feira pela Sociedade Brasileira de Pediatria, usando dados do Sistema de Informações sobre Mortalidade, que é o SIM do Ministério da Saúde. Em 2016, ano mais recente disponível, foram registradas 9.517 mortes. Esse número é quase o dobro dos 4.800
246 casos de 1997. No entanto, a série histórica mostra uma desaceleração no total de mortes e internações por armas de fogo após o Estatuto do Desarmamento ter entrado em vigor em 2003. Dados obtidos indicam ainda que a prevenção de mortes por armas de fogo se baseia principalmente na redução do acesso a elas. Nas últimas 2 décadas, mais de 145 mil jovens com idades entre 0 e 19 anos morreram em consequência a disparos, a maioria por homicídio, 94%. Neste mesmo período, as despesas diretas do Sistema Único de Saúde, o SUS, com tais pacientes, ficaram em torno de 210 milhões de reais. Os dados indicam que 45% do volume total de óbitos em 2016 ficou concentrado na região Nordeste. São 7h05. Mais de 70 pequenos tremores de terra atingem sertão central do Ceará de domingo até essa quarta. O Carlos Silva tem mais detalhes. Desde a noite de domingo até essa quarta-feira, foram de intensa atividade sísmica dos municípios de Boa Viagem e Madalena. De acordo com técnicos do Laboratório Sismológico LabSis da Universidade Federal do Rio Grande do Norte, tremores de terra de até 2,6 foram registrados nas cidades. No domingo, o epicentro do evento foi registrado a cerca de 20 quilômetros da sede de Boa Viagem. Naquele dia, ao todo, foram registradas 3 atividades sísmicas na região. Os cálculos preliminares apontam magnitudes de 1,8 às 22 horas e 24 minutos, 2,1 às 23 horas e 20 minutos e 2,4 às 23 horas e 41 minutos. Na segunda-feira, outro tremor foi registrado com magnitude de 2,3 às 12 horas e 45 minutos. Já o segundo foi de 2,6 às 16 horas e 28 minutos. Na terça-feira, as atividades voltaram a ocorrer, seguindo até esta quarta-feira. De acordo com o LabSis, já foram registrados mais de 70 eventos na estação de Pedra Branca, a aproximadamente 50 quilômetros da área epicentral. No dia de São José, os eventos de maior magnitude ocorreram às 8 horas e 19 minutos, de magnitude 2,3. Na quarta-feira, o tremor atingiu magnitude 2,9, às 7h32. Ainda conforme o laboratório, informações preliminares colhidas no município indicam que os eventos foram sentidos principalmente na localidade de São Joaquim. Uma equipe deve seguir para a região para esclarecer a população e tentar instalar estações sismográficas portáteis que permitam identificar com maior precisão a área epicentral. Com informações do Ceará agora, Carlos Silva para o Alerta Geral. São 7h08. O Ministério Público investiga suposto superfaturamento em licitação do Serviço Autônomo de Água e Esgoto, SAAI, de Iguatu. João Inácio. O problema de abastecimento de água em Iguatu tende a se agravar caso o inverno não seja suficiente, pelo menos para repor o que foi consumido do açude Trusul. Mas o problema do Trusul poderia ser facilmente resolvido se o SAAI de Iguatu decidisse fazer uma adutora ligando o aquífero à cidade. Porém, alegam não ter dinheiro. A população questiona o SAAI não ter verba porque possui milhões em contas que dariam com folga para resolver o problema de forma rápida, principalmente após descobrir que uma licitação para aquisição de material de escritório que está sob investigação do Ministério Público apresentou superfaturamento de mais de 800% em alguns itens. Enquanto sobra dinheiro para desperdiçar com superfaturamentos, a cidade corre o risco de beber lama e banhar-se com água verde. Com informações da Jornal FM 98.9 para o Alerta Geral, João Inácio. De Iguatu, a região dos Inhamuns, onde os agricultores se queixam do aumento no preço do milho. Alverne Lacerda, bom dia. Muito bom dia, Luziano e ouvintes do Alerta Geral em todo o Ceará. Os criadores de Itauá e dos Inhamuns tiveram uma grande decepção com a Conag no governo Jair Bolsonaro. Imagine, Luziano, 8 anos consecutivos de seca
o armazém da Conab aqui em Itauá, que ficou mais de um ano sem vender milho no balcão. O produto chegou, mas agora com preço novo. R$48 é quanto a Conab está cobrando por uma saca de milho que o criador tem que pagar antecipado. Só recebe o milho depois que paga. É assim que funciona. E nesse valor de R$48 a saca, não dá para o produtor escapar os seus animais. Agora, Luziano, tem uma notícia curiosa aqui sobre milho. Um agricultor aqui da região de Inhamuns, Veracruz, plantou, prevendo que o inverno seria fraco, plantou dentro do seu açude que estava seco. Resultado, ele garantiu 500 sacas de milho. O milho prosperou e já está garantida a safra de 500 sacas. A agricultura é isso, arriscar. Alverne Lacerda de Itauá para o Alerta Geral. Obrigada, Alverne Lacerda. São 7h11. Vacinação contra a gripe no Ceará segue calendário nacional e é antecipada para 15 de abril. O Elton Silva. A campanha de vacinação contra a gripe do Ceará deve seguir o calendário nacional. A informação foi confirmada nesta quarta-feira pela Secretaria da Saúde do Estado, SESA. Pelo Twitter, o Ministério da Saúde informou que a ação em todo o país será antecipada, com início previsto para 15 de abril e término para 31 de maio. O governo federal distribuirá 64 milhões de doses este ano. A decisão de antecipar a campanha de imunização em todo o país se dá após os registros de H1N1 no estado do Amazonas. De acordo com o Ministério da Saúde, em 2019, até o momento, já foram notificados 666 casos suspeitos, sendo confirmados 107 para H1N1. Destes, 28 mortes foram confirmadas pela doença. O público-alvo da campanha de vacinação são gestantes, puérperas, crianças de 1 a menores de 6 anos de idade, trabalhadores de saúde, povos indígenas, idosos, professores de escolas públicas e privadas, pessoas com comorbidades e outras condições clínicas especiais, adolescentes e jovens de 12 a 21 anos, sob medidas socioeducativas, além de funcionários do sistema prisional e pessoas privadas de liberdade. Na primeira etapa nacional, serão priorizadas as crianças de 1 a 5 anos, gestantes e puérperas, em decorrência da vulnerabilidade desse público. A partir do dia 22 de abril, todo o público-alvo da campanha poderá se vacinar. Com informações do Ceará Agora, o Elton Silva para o Alerta Geral. Tarifa de energia ficará mais barata depois que a ANEEL pagar dívida com bancos. Almir Fernandes. Os brasileiros não vão mais pagar por dívidas do setor energético do país e isso pode reduzir o valor na conta do fim do mês. É que a Agência Nacional de Energia Elétrica, junto com o Ministério de Minas e Energia, conseguiram antecipar a quitação de um empréstimo feito em 2014. Na ocasião, o governo teve que ajudar distribuidoras de energia em dificuldades financeiras. Hoje, 8,4 bilhões de reais por ano saem do bolso do consumidor para pagar o empréstimo. O diretor-geral da ANEEL, André Pepitone, afirmou que a conta de luz poderá baixar. Esta quitação antecipada nos leva a um resultado concreto de atenuação da tarifa de 3,7% agora no ano de 2019 e de 1,2% no ano de 2020. A materialização dessa decisão irá repercutir no processo tarifário de cada distribuidora no seu aniversário contratual. Então, na data de reajuste de cada distribuidora de energia, haverá essa repercussão. Então, não será por agora que o brasileiro vai pagar menos pela energia elétrica. Com informações da rádio Várzea Alegre FM, para o Jornal Alerta Geral,
Almir Fernandes. Destaques do Bate-Papo Político. O seu café da manhã, com as notícias da política que mexem com a sua vida. Projeto de reforma previdenciária dos militares chega à Câmara Federal e gera as primeiras reações entre aliados do governo Bolsonaro. E mais, Beto Almeida, bom dia! Bom dia, Luzenor, bom dia, ouvintes. Uma ótima manhã de quinta-feira. E olha só, Luzenor, faltando 3 semaninhas para completar 100 dias de governo, a aprovação de Bolsonaro cai 15 pontos, é o que aponta a pesquisa Ibope. E ainda, Beto Almeida, atraso no repasse de recursos do Minha Casa Minha Vida coloca em risco 15 mil empregos no Ceará. Sérgio Moro pede celeridade na votação do pacote anticrime na Câmara dos Deputados, mas tem reação do presidente da Casa, Rodrigo Maia, Luzenor. Combate a agressões pela internet, investigação de fake news contra a STF identifica suspeitas e prepara buscas. E sabe aquela, Luzenor, de que o estagiário é sempre culpado de tudo? Olha só, o Tribunal de Justiça vai abrir um procedimento para apurar o adiamento de audiência feita exatamente por um estagiário, Luciano. Daqui a pouco, muito mais dentro do Bate-Papo Político. O Ceará inteiro ligado através da informação. Alerta Geral. Alerta Geral. Via satélite. Em tempo real. Os benefícios sociais, as informações previdenciárias mais importantes do seu dia. Todo sábado às 7 horas da manhã, Jornal Alerta Geral Especial sobre os caminhos da aposentadoria. Comando Luzenor de Oliveira, uma voz em defesa dos seus direitos. Apresentação Lucinha Barbosa. Alerta Geral. No ônibus, alguns gestos são gratuitos e todos deveriam conhecer e adotar. Quer ver alguns exemplos? Bom dia, por favor, obrigada, viu? Esses gestos simples fazem toda a diferença. Ao entrar no ônibus, no terminal de integração ou nos pontos de parada, seja mais tolerante e gentil. Respeite o profissional do transporte coletivo. Lembre-se, quem dá gentileza recebe gentileza. Um transporte melhor começa por você, passageiro. Uma campanha do Sindi Ônibus por mais gentileza. Alerta Geral. Informação com credibilidade e compromisso com você. Acompanhe diariamente as notícias do seu dia a dia acessando o portal cearagora.com.br. A notícia sem meio termo. cearagora.com.br. Nada fica pela metade. Alerta Geral. O mosquito Aedes aegypti transmite doenças graves que podem colocar a saúde da sua família em risco. Por isso, não deixe água parada. 8 em cada 10 focos estão dentro de casa. Verifique vasos, garrafas, caixas e qualquer objeto que possa acumular água. Lixos e ralos de banheiro devem estar sempre bem fechados. Entre em ação. A melhor defesa é a prevenção. Uma campanha do governo do Ceará contra o mosquito. Alerta Geral. A imagem do seu dia com muita informação. E a notícia mais importante para você, aqui e na internet. Quando o ônibus chega... Sai. Ah, eu primeiro. Ô, o senhor tá lá na fila. Eu tô na fila, hein? O lugar é meu. E Dona Francisca, de 70 anos, é atropelada pelos demais passageiros. Ela entra pela frente com o cartão do idoso na mão, mas não consegue lugar para sentar, mesmo tendo assentos preferenciais nos ônibus. E se fosse a sua mãe? Ou melhor, e se fosse você? Um dia também vamos envelhecer. Por isso não esqueça, Idosos Primeiro. Uma campanha da Defensoria Pública do Estado do Ceará, em parceria com o Sindi Ônibus e o Sinterônibus. Alerta Geral. Quer falar com a grande fortaleza e interior do estado? Estamos aqui no Jornal Alerta Geral, das 7 às 8 horas, de segunda a sábado. Jornalismo com qualidade e compromisso com a verdade. Aqui e na internet. Alerta Geral. São 7 horas e 18 minutos, são 26 emissoras de rádio que retransmitem neste momento o Jornal Alerta Geral, cobrindo todo o interior do Ceará, a partir da nossa geradora FM 104.3 na Grande Fortaleza. E estamos também nas redes sociais do Ceará Agora. E a Aurilene está em Portugal, jornalista Beto Almeida, nos acompanhando
pela internet. E em Natal também na internet, ligado no Alerta Geral, o Francisco Erivaldo de Lima, que é de Fortaleza. A todos vocês, obrigado pela audiência. São 7h19, a reforma previdenciária já está na Câmara Federal. E o Carlos Alberto traz as primeiras informações sobre as mudanças na vida dos militares. Os militares passarão a contribuir mais para a Previdência Especial e a trabalhar mais para terem direito a aposentadorias e pensões. Segundo a proposta do governo entregue nesta quarta-feira ao Congresso, haverá um aumento progressivo na alíquota de contribuição. Atualmente, essa alíquota está em 7,5%. A proposta é que a cada ano seja aplicado o aumento de 1 ponto percentual até 2022, quando essa alíquota deve chegar a 10,5%. Outra alteração será a universalização da alíquota. Atualmente, pensionistas, alunos de escolas de formação, além de cabos e soldados, durante o serviço militar obrigatório, não pagam contribuição. Com a nova regra, todas essas categorias pagarão os mesmos 10,5% a partir de 2022, assim como os ativos e inativos. A nova regra prevê um aumento de 5 anos no tempo de serviço, aumentando de 30 para 35 anos, tanto para homens quanto para mulheres. Já a idade mínima para aposentadoria varia de acordo com a patente do militar. Quanto mais alta a patente, maior a idade mínima. Essa variação já existe na regra atual. Os militares que já tiverem 30 anos de serviço ativo na data em que a nova lei entrar em vigor terão direito de transferência para a reserva remunerada assegurado. O militar da ativa que ainda não preencher os requisitos deverá cumprir o tempo que falta para completar 30 anos, acrescido de um pedágio de 17% do tempo faltante. Carlos Alberto para o Jornal Alerta Geral. Beto Almeida, a análise política com credibilidade e isenção. Luzenor de Oliveira, a tal aguardada reforma, né, da Previdência para os militares, ela chegou. Chegou dentro do prazo prometido até pelo governo, que foi exatamente de 30 dias após o envio da reforma do restante do conjunto da população. Agora, chegou e não agradou, inclusive, a governistas. Esses pontos que o Carlos Alberto leu aí, são pontos que o governo, na realidade, diz que estudou e avaliou o impacto sobre os militares, inclusive no intuito de acabar um pouco com a resistência que vinha dentro, inclusive, da chamada base ali das Forças Armadas. Qual é a questão aí, Luzenor, que está sendo questionada na realidade, para além desses pontos que o Carlos Alberto foi pontuando, que tem coisas com relação, por exemplo, aos rendimentos, o tempo de contribuição, o aumento no tempo da aposentadoria. O que na realidade está incomodando tanto aos governistas como a quem deu mais munição para os que são hoje oposição? É o seguinte, é que o governo embutiu dentro da proposta de reforma da Previdência, na realidade, um plano de reestruturação de carreiras de militares. É como se fosse o seguinte, 2 projetos em um. Nenhuma outra categoria de civil teve, por exemplo, Zeno, direito a se trabalhar uma reestruturação, com plano de cargos e carreiras, com reajustes. Os militares estão com isso garantido. Não é apenas a reforma da Previdência que chegou à Câmara dos Deputados. O que chegou foi uma reestruturação da carreira dos militares. O questionamento que se diz é se o governo tem... Desculpa. São 7h23, são muitas mudanças aí dentro da reforma previdenciária também dos militares. Alguns setores consideram que há privilégio nessa reforma e, ao mesmo tempo, tem outra ala que justifica que nos últimos 19 anos houve um certo congelamento em benefícios dos militares e é com essa polêmica, Beto Almeida, que o projeto da reforma previdenciária dos militares chega para ficar simultaneamente com a PEC, proposta de emenda à Constituição Federal, que muda as regras para os trabalhadores civis se aposentarem. As duas, pelo argumento da mesa diretora da Câmara Federal, vão caminhar de forma simultânea. Mas olha só, voltando aqui, antes aqui do meu pigarro, o que tem aqui na história, senhor? Na realidade, talvez a dificuldade do governo... Eu não questiono que os militares precisassem dessa reestruturação na carreira deles.
talvez o governo tivesse a oportunidade de ter mandado essa reestruturação separada do que vinha propondo para a reforma da Previdência deles, dos militares. No mesmo pacote, dá a impressão de que os militares, sim, estão com muito mais privilégios do que o comum dos mortais. E olha só, para além dessa questão, o que se coloca muito claramente é o seguinte: qual é a economia de fato que o governo vai fazer nessa proposta de reforma dos militares? Somando tudo, pouco mais de 10 bilhões de reais nos próximos anos, Luciano. E pelos estados, isso a é quase economia nada. chegaria em uma década a 50 bilhões de reais. Aí você entra num ponto bacana. Agora, o Carlos Silva tem informações com a narrativa sobre essa reação de alguns parlamentares, inclusive aliados do Palácio do Planalto, a essa proposta de reforma previdenciária dos militares. Deputados reagiram negativamente à proposta entregue nesta quarta-feira, dia 20, pelo presidente Jair Bolsonaro ao Congresso, que atrelou a discussão da Previdência dos militares à reestruturação das carreiras das Forças Armadas. Até mesmo entre os parlamentares da base aliada ao Palácio do Planalto, há uma impressão de que a reestruturação dá um recado errado à sociedade. Para o delegado Valdir, líder do PSL na Câmara, é necessário analisar com cuidado a medida. Penso que é um diálogo que não existe. Era o momento para estar sendo discutido, disse, afirmando que a medida traz custos à União no momento em que o governo precisa trabalhar mais o convencimento dos parlamentares. O líder do DEM na Câmara, Elmar Nascimento, da Bahia, é direto e afirma que a concessão aos militares poderia abrir caminho para se fazer o mesmo entre civis. Para alguns parlamentares, o caminho da Previdência, que era considerado complicado, ficou muito difícil. Há reação também entre membros governistas da Comissão de Constituição e Justiça, CCJ, onde Planalto, via uma votação tranquila, acham que a proposta pode encontrar barreiras. O principal ponto de dificuldade do governo é a articulação política. O presidente da Câmara, Rodrigo Maia, ao sair de uma reunião no Ministério da Economia com Paulo Guedes e com o secretário especial da Previdência, Rogério Marinho, afirmou que a articulação do governo com o parlamento está caminhando, mas ainda peca. Hoje, o ministro Canuto, do Desenvolvimento Regional, foi ao Ceará inaugurar uma obra com um deputado. É esse tipo de desarticulação, disse. Maia se referia à visita feita nesta quarta-feira pelo ministro do Desenvolvimento Regional, Gustavo Canuto, que ao lado do governador Camilo Santana inaugurou uma nova etapa do conjunto residencial Jardim 2, em Fortaleza. Com informações do Ceará agora, para o Jornal Alerta Geral, Carlos Silva. Jornalista Beto Almeida, essas informações do Carlos Silva retratam bem o dia a dia dos bastidores da Câmara Federal, mas tem reflexo na vida do cearense. Afinal, a reforma previdenciária, seja na área militar ou na área civil, mexe com todos os trabalhadores. E nesse caso das declarações do presidente da Câmara Federal, Rodrigo Maia, não é essa ausência de uma manhã de um ministro em Brasília que vai atrapalhar as articulações ou a mobilização do governo federal para aprovar, acompanhar a tramitação da reforma previdenciária. A vinda do ministro Gustavo Canuto para inaugurar um conjunto habitacional, ou 1.248 unidades habitacionais do Minha Casa Minha Vida, no Cidade Jardim 2, em Fortaleza, ao lado do governador Camilo Santana, é uma forma também de dizer que o governo federal está prestigiando, está capitalizando o que a União fez em termos de investimentos nessa área da habitação. Com certeza, Luciano. Olha só, o presidente da Câmara, Rodrigo Maia, eu acho que ele se aproveita dessa visível desarticulação do governo no Congresso, na Câmara dos Deputados especificamente, para se ficar sugerindo, ficar às vezes até determinando o comportamento de como membros do governo devem agir.
fora e dentro do Congresso, na articulação. A presença de um ministro aqui no estado do Ceará ou em qualquer outro estado não iria exatamente, não vai trazer nenhum prejuízo para o encaminhamento e para o debate que se espera da reforma da Previdência. Agora, tem uma coisa aqui, que a gente, antes da entrada do Carlos Silva, eu acho o seguinte, a proposta dos militares para os estados, ela é muito boa. Por que é muito boa? Porque no caso dos estados a economia será maior, porque ela vai atingir os policiais militares e também os bombeiros militares. Então isso daí vai ser muito positivo para os estados. Já no âmbito do governo federal para as Forças Armadas, não. A economia, como eu digo, vai ser mínima, Luzenor. Isso é o que está sendo colocado. Agora um detalhe que o governo precisa, primeiro, Luzenor, apaziguar a base dele. Se até os governistas ontem ficaram soltando rojões de críticas à proposta que chegou, você imagina como é que está então esse clima hoje? O governo não tem os votos necessários para aprovar a reforma da Previdência. E os aliados do presidente Jair Bolsonaro, Beto Almeida, precisam também comparecer aos debates para expor o que o governo pensa e o que está na reforma previdenciária. Porque quando são realizadas discussões, debates, e esses representantes não estão presentes, acaba o governo sendo prejudicado. E aí você às vezes fica na interpretação de que só tem um lado da história. Quando nós falamos aqui sobre, por exemplo, a Assembleia Legislativa realizou na sexta-feira da semana passada um debate, estavam lá alguns deputados federais, muitos deputados estaduais, mas não tinha nenhum representante do governo federal para defender a reforma previdenciária. Aí fica difícil trabalhar. E daqui a pouco, dentro do bate-papo político, Beto? Vamos conversar, Luzenor, sobre aquela questão do estagiário, Luzenor, no Tribunal de Justiça. Vai ser apurada lá porque o próprio estagiário desmarcou uma audiência, Luzenor. O Ceará inteiro ligado através da informação. Alerta Geral. Alerta Geral. Via satélite. Em tempo real. Informação com credibilidade e compromisso com você. Acompanhe diariamente as notícias do seu dia a dia acessando o portal cearagora.com.br. A notícia sem meio termo. cearagora.com.br. Nada fica pela metade. Vai fazer um evento e não tem como transportar os convidados? Fretar. Está precisando de uma van para curtir um show com a galera? Fretar. Vai fazer um passeio com a turma para uma cidade ou praia mais distante? Fretar. Nós temos a solução em transportar pessoas com uma grande frota. Estamos no mercado há 14 anos, oferecendo nosso serviço com segurança e cordialidade. Nós somos a Fretar. Solicite seu orçamento 3023-0307 ou contato@fretarlogistica.com.br. Alerta Geral Especial sobre os caminhos da aposentadoria. Todos os sábados das 7 às 8 da manhã na maior rede de rádio do Ceará. Uma produção do Sistema Ceará Agora de Comunicação e Rede Sons Sat. Alerta Geral. São 7 horas e 32 minutos. Uma pesquisa do Ibope mostra queda nos índices de popularidade do presidente Jair Bolsonaro. O Wellington Lima. O presidente Jair Bolsonaro perdeu 15 pontos percentuais de ótimo e bom entre janeiro e março deste ano, segundo o Ibope. O índice, que atingiu 49% nos primeiros 100 dias de gestão, chegou a 34% no levantamento divulgado nesta quarta-feira pelo Instituto. O percentual de ruim e péssimo em 11% em janeiro, mais do que dobrou agora em março, chegando a 24%. Os brasileiros que avaliam a gestão como regular também aumentou, saem de 26% para 34%. De acordo com o Ibope, 51% dos entrevistados aprovam o governo Bolsonaro. O índice já foi de 67% há 2 meses e meio. Por outro lado, a reprovação cresceu de 21% para 38%. O Instituto ouviu 2.200 entrevistados entre os dias 16 e 19 de março. A margem de erro é de 2 pontos percentuais para mais ou para menos. Com informações do Ceará Agora, Wellington Lima para o Alerta Geral.
Os números, Beto Almeida, certamente surpreenderam alguns aliados do governo federal e colocam aí em discussão o tempo de lua de mel do presidente Jair Bolsonaro. Pela pesquisa do Ibope, Bolsonaro é o primeiro presidente nos últimos 20 anos que inicia o primeiro mandato com mais baixo índice de popularidade. Pois é, Luciano, é o seguinte, os governistas, né, os aliados de Bolsonaro estão tentando minimizar essa pesquisa e a queda nos índices de popularidade do governo, mas não deveriam. Está faltando exatamente, Luciano, ainda 3 semanas para completar os 100 dias de governo. Esses 100 dias é algo simbólico, que mostra exatamente o período de lua de mel que qualquer governante, não apenas Bolsonaro, tem em tese com o eleitorado, digamos assim, uma fase de boa vontade que o país tem com o governante que está iniciando o seu governo. Uma fase dada pelos próprios eleitores cidadãos na expectativa de que o governante cumpra parte das ações prometidas e das expectativas geradas. E que sinalize. Que sinalize, né, concretamente com medidas mais duras, mais objetivas. Nesse caso desses 3 meses, quase 3 meses de governo Bolsonaro, Beto Almeida, ainda tem um desgaste que pode ser ampliado a partir do momento que as pessoas tomarem conhecimento ou interpretarem, por exemplo, a reforma previdenciária como prejudicial para o interesse de cada um. Naturalmente, o governo defende o projeto de mudanças nas regras da aposentadoria com o argumento de que precisa equilibrar as contas do INSS e garantir no futuro o pagamento em dia desses benefícios previdenciários. Esse é um dos argumentos do governo federal, que foi argumento do governo do presidente Michel Temer e está sendo agora também justificativa para o atual governo. Você quer ver um ponto da pesquisa que eu considero relevante também e que mostra exatamente, dizendo, como o governo já devia ter acendido a luz amarela em relação ao comportamento dele? Olha só, em fevereiro, mesma pesquisa do Ibope, 55% dos eleitores consultados, dos brasileiros, afirmavam que confiavam no presidente da República. Você sabe quanto é que isso caiu agora, Zenor? Para 49%. 38% em fevereiro diziam não confiar no Bolsonaro. Nessa pesquisa agora, divulgada ontem pelo Ibope, aumentou para 44% das pessoas que dizem não confiar no presidente. E vamos analisar aqui rapidinho as causas. O que levou isso? Na realidade, Luciano, eu acho que do ponto de vista da oposição, das articulações, das dificuldades, do quadro difícil, o governo Bolsonaro nem tem essas dificuldades todas. A articulação, aliás, a oposição está desarticulada. O PT, pelo amor de Deus, está em busca ainda de uma causa para dizer que está vivo. O PDT está tentando com Ciro Gomes ocupar seus espaços. Na realidade, quem tem criado as maiores dificuldades para o governo Bolsonaro estar nessa atual situação é o próprio governo Bolsonaro. É o tiro no pé que o governo tenta dar todo dia nele próprio e vem dando. São as polêmicas inúteis, desnecessárias, as coisas que não interessam, que não têm peso, o foco que o governo dá sobre questões de embate com a imprensa, com jornalistas, enfim, situações, Zenor, que de fato não agregam valor algum ao governo. Então eu acredito o seguinte: cabe ao governo minimizar a pesquisa. Isso daí é óbvio. Ele não vai admitir, por exemplo, que essa queda é significativa, é preocupante. Mas acendeu a luz amarela para quem hoje pensa o governo de forma estratégica, que haja finalmente mudanças no modo de governar do presidente Jair Bolsonaro. Ele precisa colocar o seguinte, Zenor: transmitir autoridade moral, autoridade como presidente, ter a liturgia do cargo. Não dá mais para você ver, por exemplo, o Bolsonaro numa reunião, seja ela qual for, vestido com uma camisa de time de futebol, ainda por cima falsificada. São 7h38. Vamos continuar falando sobre assuntos que interessam os nossos ouvintes, aos cearenses. Há uma preocupação no setor da habitação, da construção, com o atraso nas transferências de recursos do programa Minha Casa Minha Vida. E isso faz gerar preocupação com o destino de 15 mil empregos. O Carlos Alberto chega com essa informação. Obras do programa Minha Casa Minha Vida estão em ritmo desacelerado no Ceará por atraso na transferência de recursos pelo governo federal.
Os atrasos na liberação do dinheiro, segundo o presidente do Sindicato da Indústria da Construção Civil do Estado do Ceará, Sinduscom Ceará, André Montenegro, são recorrentes e colocam em risco 16 mil empregos no interior do estado e na Grande Fortaleza. De acordo ainda com André Montenegro, apenas a faixa 1 do programa gera aproximadamente 4 mil empregos diretos no estado. As construtoras não suportam mais atrasos e, se realmente nós não tivermos uma sinalização desses pagamentos, as obras vão sofrer atrasos, podendo até comprometer o futuro das empresas, disse o presidente do Sinduscom, que nesta quarta-feira se reuniu em Fortaleza com o ministro do Desenvolvimento Regional, Gustavo Canuto, de quem recebeu sinalização sobre mais agilidade na liberação de recursos a partir de abril. Segundo o ministro, o governo federal antecipou no mês de março 600 milhões de reais para todo o Brasil. Quanto ao Ceará, Gustavo Canuto afirmou que a liberação do dinheiro depende das demandas já aprovadas. Carlos Alberto, para o Jornal Alerta Geral. Olha só, Luzenor, essa questão do Minha Casa Minha Vida, que é bom, ontem a gente acompanhou aqui, inclusive o secretário de Cidades, Zezinho Albuquerque, veio e comemorou a entrega de 1.200 e poucas unidades. É algo positivo do ponto de vista da entrega, mas só que lá mesmo, do Cidade Jardim, ainda tem outras construtoras com dificuldades, Luciano, de concluir as suas unidades por conta dessa lentidão do governo federal em decidir o futuro do programa e principalmente de financiamento, de destinar as linhas de créditos para que o programa não pare, para que gere economia e principalmente para que garanta a retomada do emprego. A gente não pode esquecer o seguinte, o setor da construção civil, Luciano, é um dos setores que mais empregam, que mais ativam, que circulam e que faz rodar a economia. Com o setor da construção parado, simplesmente o que nós temos acompanhado é o crescimento do mercado informal. É cada vez mais pessoas indo em busca do seu sustento de forma totalmente caindo na informalidade. Ou seja, caindo na informalidade significa dizer, não contribui para a Previdência, não cria um ciclo virtuoso de crescimento na economia, porque simplesmente aquele trabalhador, ele não tem a segurança de que no outro mês vai ter aquele mesmo nível de rendimento. O Minha Casa Minha Vida precisa ser retomado, não apenas por ser um bom projeto habitacional, mas porque ele tem que cumprir com uma função básica, que é garantir a retomada da economia. Eu vou acreditar aqui nas declarações do ministro Gustavo Canuto de que no mês de abril será retomado o fluxo normal de transferência desses recursos para o programa Minha Casa Minha Vida no Ceará, tanto no interior do estado quanto na região metropolitana de Fortaleza, onde estão nesse momento trabalhando pelo menos 15 mil cearenses. São 7 horas e 41 minutos. Beto Almeida, você nos chamou a atenção sobre a confusão gerada no Tribunal de Justiça do Estado do Ceará por um estagiário que decidiu por conta própria cancelar uma audiência. Pois é, olha, dá pra rir, né, Beto Almeida? Dá pra rir, mas a situação é trágica. É preocupante, é sério. E outra coisa, coloca, Luzenor, luz sobre uma verdadeira desmoralização no Tribunal de Justiça do Ceará. Não é brincadeira. A Corregedoria Geral de Justiça, ela instaurou uma sindicância para apurar a conduta do juiz titular da 6ª Vara Criminal, que é onde aconteceu o caso, e avaliar exatamente as consequências disso e punir os responsáveis. Agora, vamos combinar o seguinte, o estagiário, tomara que ele não seja o único a ser punido nessa história. Porque o estagiário, ele vinha ocupando, na realidade, uma função que deveria ser de um servidor efetivo do Tribunal de Justiça. Olha, imagine, o estagiário, ele tem, de fato, o direito de estar lá. É lei, isso é líquido e certo, é um acerto. Eles têm o direito, durante o período de provas, de não ir ao trabalho. O que o estagiário jamais poderia ter feito é ele próprio emitir um documento, dando fé pública, como se funcionário efetivo ele fosse, de que naquela data, cancelando a audiência pública no Tribunal de Justiça, porque simplesmente não ia ter ninguém por lá. E o que é mais Cumpriu ordens? Do Zenor de Oliveira deve ter cumprido ordens, naturalmente. Eu imagino que esse estagiário não tomou essa decisão sozinho, ele não agiu sozinho, ele com certeza foi orientado. Na hora H, não vai aparecer, como não está aparecendo até agora, ninguém para se responsabilizar por isso, mas mostra claramente a deficiência de funcionários no Tribunal de Justiça,
a falta de acompanhamento do que existe, do que perdura nas varas como um todo, e mostra mais ainda, essa é uma das causas da lentidão do Poder Judiciário. Não tenha dúvida, tá aí o caso. Agora você imagina o que... Vamos lá, Luzenor de Oliveira, quando o Estado tomou uma decisão de anular, de adiar essa audiência pública, você imagina a quantidade, o que causou de prejuízo? Porque pessoas foram convocadas para depor, advogados tiveram que sair do seu escritório, ou iriam para o seu escritório para cumprir suas atividades no fórum. Teve gente que deve ter deixado de ir ao trabalho, que deve ter se programado para deixar de fazer alguma atividade. Ou seja, Beto, descaso completo. É um descaso completo. Isso mostra claramente que o Tribunal de Justiça do Estado do Ceará precisa realmente tomar medidas urgentes para isso. E o que eu acho também grave, senhor, eu vi, inclusive, conheço advogados que dizem que essa situação não é única lá da sexta vara criminal, não. Que isso ocorre praticamente em todas as varas do Tribunal de Justiça. São 7 horas e 44 minutos e a última informação, Beto Almeida, um grupo de deputados estaduais começou a se mobilizar para promover debates e fortalecer o BNB, Banco do Nordeste do Brasil, após o surgimento da informação da possibilidade de fusão ou da incorporação do BNB pelo BNDES. Olha, dizer que nessa história o Banco do Nordeste não corre risco, corre, Luciano. Corre pelas declarações dadas pelo ministro Paulo Guedes. A intenção dele é exatamente fazer a fusão do Banco do Nordeste com o BNDES. Isso aí está muito claro, ele já expôs isso como ele quer. E a frente parlamentar que está sendo proposta aí pelo deputado Daniel Oliveira é mais do que necessária. Tem que se mostrar realmente uma reação política para fazer pressão contrária ao ministro da Economia. E não é por outra coisa, não. Não é só por defender o interesse específico aqui, uma coisa muito peculiar daqui do Estado do Ceará, não. O Banco do Nordeste, Luciano, ele cumpre uma decisão, aliás, um papel de banco de fomento muito diferente do BNDES. A gente já disse isso aqui. O Banco do Nordeste é um banco de fomento para grandes empreendimentos regionais, mas é também um banco que atende o pequeno empreendedor. Você imagina o que é um crédito amigo desse? O papel que ele cumpre, Luciano, para o pequeno empreendedor. Você imagina um crédito amigo desse sendo tocado pelo BNDES? Como é que fica? São 7 horas e 46 minutos. Um dos deputados estaduais que puxam esse movimento é o deputado estadual Daniel Oliveira, que é integrante da bancada do MDB. O presidente da mesa diretora, Sarto Nogueira, anunciou apoio a essa mobilização dos deputados estaduais. 7 horas e 46 minutos. A você, Beto Almeida, um bom dia, um bom trabalho. Bom dia e até amanhã. O Ceará inteiro ligado através da informação. Alerta Geral. Alerta Geral. Via satélite. Em tempo real. O mosquito Aedes aegypti transmite doenças graves que podem colocar a saúde da sua família em risco. Por isso, não deixe água parada. 8 em cada 10 focos estão dentro de casa. Verifique vasos, garrafas, caixas e qualquer objeto que possa acumular água. Lixos e ralos de banheiro devem estar sempre bem fechados. Entre em ação. A melhor defesa é a prevenção. Uma campanha do governo do Ceará contra o mosquito. A imagem do seu dia com muita informação. E a notícia mais importante para você, aqui e na internet. Caucaia está unida contra o mosquito da dengue. As 4 maiores secretarias da prefeitura declararam guerra contra o Aedes aegypti, que também transmite a zika e a chikungunya. Uma grande campanha de mobilização está em andamento para diminuir os criadouros do inseto. E a sua participação caucaiense é muito importante. Elimine recipientes que podem acumular água. O mosquito se reproduz até numa tampinha de refrigerante. A prefeitura vai envolver escolas e intensificar a limpeza nos bairros com maior incidência do mosquito. Prefeitura de Caucaia, nossa missão é cuidar de você. Quer falar com a grande Fortaleza e interior do estado? Estamos aqui no Jornal Alerta Geral, das 7 às 8 horas, de segunda a sábado. Jornalismo com qualidade e compromisso com a verdade. Aqui e na internet. As notícias do Jornal Alerta Geral estão no Ceará agora. Fique por dentro e bem informado.
Acesse www.cearagora.com.br. No ônibus, alguns gestos são gratuitos e todos deveriam conhecer e adotar. Quer ver alguns exemplos? Bom dia, por favor, obrigada. Viu? Esses gestos simples fazem toda a diferença. Ao entrar no ônibus, no terminal de integração ou nos pontos de parada, seja mais tolerante e gentil. Respeite o profissional do transporte coletivo. Lembre-se, quem dá gentileza, recebe gentileza. Um transporte melhor começa por você, passageiro. Uma campanha do Sindi Ônibus por mais gentileza. Os benefícios sociais. As informações previdenciárias mais importantes do seu dia. Todo sábado às 7 horas da manhã, Jornal Alerta Geral Especial sobre os caminhos da aposentadoria. Comando Luzenor de Oliveira. Uma voz em defesa dos seus direitos. Apresentação Lucinha Barbosa. Alerta Geral. 7 horas e 49 minutos. Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira, o INEP, cria grupo para avaliar itens que podem fazer parte do Enem. Almir Fernandes. O Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira, INEP, criou nesta quarta-feira um grupo que vai avaliar as questões que podem ser cobradas ou não no Exame Nacional do Ensino Médio, Enem. A medida foi publicada no Diário Oficial da União e tem como objetivo verificar a relevância das perguntas com a realidade social. O grupo é composto pelo secretário de Regulação e Supervisão da Educação Superior do Ministério da Educação, Marco Antônio Barroso, pelo diretor de Estudos Educacionais do INEP, Antônio Maurício das Neves, e pelo representante da sociedade civil, Gilberto Calado de Oliveira. Eles têm 10 dias, a partir desta quarta, para concluir a avaliação e emitir uma recomendação sobre o uso ou não dos itens na montagem do exame. Depois, o diretor da avaliação básica deve fazer outro parecer sobre as considerações da comissão. A decisão final ficará a cargo do presidente do INEP, Marcos Vinícius Rodrigues. Os integrantes da comissão vão ter que assinar um termo de confidencialidade e sigilo. Segundo o INEP, devido ao caráter sigiloso do Banco Nacional de Itens, não será publicado o relatório de trabalho sobre o processo. Com informações da rádio Vaz Alegre FM, para o Jornal Alerta Geral, Almir Fernandes. Constantes quedas de energia elétrica estão trazendo prejuízos e preocupação ao cratense. Solon Vieira. Que o Ministério Público do Ceará tem sido um grande parceiro da sociedade, não há qualquer dúvida. Na cidade do Crato, a iniciativa da Justiça de levantar as circunstâncias que provocaram a enchente do canal do Rio Grangeiro, resultando em uma morte, desabrigados e prejuízos, é outra ação do MP de interesse da população. Mas outra coisa vem preocupando o cratense. As constantes quedas de energia elétrica em diversos pontos da cidade, trazendo incômodo e prejuízos, como foi o caso ocorrido nessa madrugada de quinta, dia 21. O cidadão solicita ao Ministério Público do Ceará que levante junto à Enel, concessionária que também atua na cidade, uma solução para essas quedas e uma explicação de o porquê entre 3h30 e 4h35 de hoje, Crato em toda a sua região central ficou sem esse serviço. A desculpa que seria por causa das chuvas não cabe aqui, pois desde a fatídica noite de segunda, dia 18, não houve qualquer precipitação que viesse a justificar tal situação. Da Sonzunsat, Grande Cariri, Solon Vieira, para o Alerta Geral. 7 horas e 52 minutos. Secretários do Governo do Estado visitam Russas para entrega de tratores a 2 associações comunitárias. Cid Ferreira. E nesta quinta-feira será de festa para os moradores das comunidades de São Pedro e Capim Grosso, em Russas, no Vale do Jaguaribe. É que acontece a entrega de 2 tratores do projeto de mecanização agrícola, marcada para as 15 horas e 30 minutos na quadra da escola da comunidade de Capim Grosso. A solenidade contará com as presenças do secretário especial de Relações Institucionais do Governo do Estado, Nelson Martins, do secretário de Desenvolvimento Agrário, de Assis Diniz, e do prefeito Weber Araújo. O equipamento, adquirido com recursos do acordo de empréstimo envolvendo o Governo do Estado e o Banco Mundial, passa a atender a Associação Comunitária Moreira de Souza de São Pedro e a Associação Comunitária José Matoso Sobrinho de Capim Grosso. A partir do momento da entrega, a gestão e a manutenção do equipamento passa a ser de responsabilidade das associações beneficiadas.
Da Sonzonsat Vale do Jaguaribe, Cid Ferreira para o Alerta Geral. Cidade de Itaiçaba volta a receber turistas com sua barragem de retenção sangrando para o rio Jaguaribe, mas cobra fiscalização. Aurélio Santos. A população em peso em Itaiçaba. O turismo a todo vapor. A barragem de retenção que fica no rio Jaguaribe, entre Itaiçaba e Aracati, está sendo visitada todos os dias pelo povo da região. Os barraqueiros lucram. A cidade recebe mais visitantes, mas também tem que haver fiscalização por parte da COGÉ. Eliezer, que é representante da Benfor, Associação Beneficente dos Moradores de Boca do Forno e membro do Comitê de Bacias do Vale do Jaguaribe, ele cobra fiscalização para que a água não seja desperdiçada e captações irregulares não aconteça, como fala Eliezer. Estamos conscientizando o nosso povo de que a fiscalização é tão importante quanto a água. Antes o povo estava alheio. Agora nós precisamos mais e mais da atenção de vocês, porque a fiscalização é importante mesmo e o povo começa a se conscientizar. E esse volume de água que está chegando aqui na nossa barragem e que apresenta essa estabilidade, precisa de ser bem administrada para que, pós-quadra chuvosa, esse volume fique para todos nós aqui da região. Então a fiscalização é importante para que as captações irregulares sejam combatidas e nós possamos ter um volume de água para atender a demanda de Aracati, Itaiçaba, limite de Itaiçaba com Jaguaruana e cidade de Palhano. Da Canoa FM Aracati, Aurélio Santos para o Alerta Geral. Trabalho informal puxou o aumento da taxa de ocupação de Zipéia, de Assis Lira. A geração de vagas de trabalho informais sem carteira assinada foi responsável pelo aumento da taxa de ocupação no país no trimestre encerrado em janeiro, enquanto o ritmo de criação de novas vagas formais vem perdendo fôlego nos últimos meses, mostrou o estudo divulgado nesta quarta-feira pelo Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada, IPEA. Segundo a Pesquisa Nacional de Amostra de Domicílios PNAD do IBGE, o crescimento da taxa de ocupação perdeu força. O estudo divulgado pelo IPEA faz uma análise dos dados do IBGE, que revelam que no início de 2018 a taxa crescia 2% na comparação com o ano anterior. No trimestre encerrado em janeiro deste ano, a alta foi de 0,9%. Conforme o Instituto, além de fraco, o aumento da ocupação aconteceu basicamente nos setores informais da economia. O estudo também usa dados do Cadastro Geral de Emprego e Desemprego, CAGED. Apesar de a geração de vagas informais puxar o crescimento da ocupação, o IPEA avalia que a desaceleração da taxa de 2% para 0,9% se deve à perda de intensidade no crescimento das vagas sem carteira assinada. No início de 2018, a criação de novas vagas informais era de 7,3%, enquanto no trimestre encerrado em janeiro deste ano, a expansão foi de 3%. Com informações do Ceará Agora, de Assis Lira para o Alerta Geral. Antecipar a compra do peixe para Páscoa pode gerar economia de 16%. Vamos à redação, Camila Maciel. Há menos de 30 dias para a Semana Santa, o comércio de frutos do mar está ansioso para o momento que antecede o feriado. Nas vitrines dos boxes do mercado dos peixes, por exemplo, é possível encontrar os favoritos para cozinhar: cavala, tilápia, cioba, camarão e outros. Quem não tiver problema em estocar no congelador pode aproveitar valores de 16% mais baixo neste mês, segundo estimativas dos vendedores do mercado dos peixes. Quem preferir adquirir o produto fresco deverá pagar cerca de R$2 a R$3 a mais pelo quilo na véspera do feriado, segundo estimam os vendedores. Para a tilápia, isso significa um aumento de 16% e para a cioba, de 8%. Direto da redação, Camila Maciel para o Alerta Geral. Alerta Geral. Esporte. Chegou a hora de falar de esportes. Ontem teve bola rolando pela Copa Sul-Americana e também os campeonatos estaduais. Vamos começando pela Sul-Americana. 2 jogos movimentaram a competição na noite de ontem. Independente 0, Equidade também 0, enquanto União Santa Fé venceu o Independente Del Valle pelo placar de 2-0. E hoje tem mais bola rolando pela Copa Sul-Americana. Inclusive tem brasileiro em campo. O Antofagasta recebe
o Fluminense do Rio. Vamos agora falando dos campeonatos estaduais. No Campeonato Paulista, o Ituano perdeu em casa de 1-0 para o Corinthians. Já o Palmeiras venceu a Ponte Preta pelo placar de 1-0. E o São Paulo não ganha, né? Não tem jeito, empatou em 1-1 com a equipe do São Caetano. Enquanto o Santos foi goleado pelo Botafogo de Ribeirão Preto pelo placar de 4-0. O que aconteceu com o Santos? As quartas de final do Campeonato Paulista ficou da seguinte forma: Santos e RB Brasil, Novo Horizontino e Palmeiras, Ferroviária e Corinthians, São Paulo e Ituano. Vamos agora passando no Campeonato Gaúcho. Internacional 2, Novo Hamburgo 0, Pelotas 0, Grêmio 2. Vale lembrar que o Grêmio continua na liderança com 29 pontos. O Internacional agora vem em segundo com 22. Dando uma passadinha no Campeonato Carioca. 2 jogos movimentaram o campeonato no dia de ontem. O Bangu venceu o Americano pelo placar de 2-0, enquanto o Resende perdeu de 2-0 para a equipe do Vasco da Gama. Hoje à noite tem Cabo Friense e Volta Redonda, Botafogo e Portuguesa. Campeonato Mineiro também teve bola rolando. O Cruzeiro venceu a Caldense pelo placar de 3-0, enquanto o Atlético Mineiro venceu os Tupinambás pelo placar de 2-1. O Atlético continua na liderança no Campeonato Mineiro com 28 pontos, seguido do Cruzeiro com 25. Para fechar nossa participação no esporte de hoje, vamos falando do Campeonato Cearense. Teve a última rodada da segunda fase na noite de ontem com muitas emoções. No Presidente Vargas, o Ferroviário foi goleado pelo Ceará 6-2. Lembrando que o Ceará jogou com um time alternativo, um time misto. E o destaque da partida foi o jogador Ricardo Bueno do Ceará. Fez 2 gols, deu 3 assistências e ainda sofreu um pênalti. Mandou bem. O Fortaleza venceu o Floresta pelo placar de 2-1. O Atlético Cearense ficou no empate de 1-1 com o Guarani de Sobral, enquanto o Barbalha também empatou com o Horizonte pelo placar de 1-1. Os classificados para a semifinal do Campeonato Cearense ficou da seguinte forma: o Ceará vai enfrentar o Floresta e o Fortaleza enfrenta o Guarani de Sobral. O Ceará terminou em primeiro com 15 pontos, Fortaleza em segundo com 11, Guarani de Sobral em terceiro com 10 e o Floresta terminou em quarto também com 10 pontos. Atlético Cearense em quinto com 10, Ferroviário em sexto com 8, Horizonte em sétimo também com 8 e Barbalha ficou em oitavo com apenas 3 pontos. Falando de esportes, de Assis Lira para o Alerta Geral. Final do programa de hoje. Obrigada pelo seu carinho, pela sua audiência. Amanhã estaremos juntos às 7 horas da manhã. Eu conto com você. E em instantes no site cearagora.com.br. Na íntegra você tem todas as informações do programa de hoje. Uma excelente quinta-feira a todos. Um bom dia e até lá. Esta foi mais uma edição do Alerta Geral.